Fala pessoal, vamos iniciar a nossa aula do curso Metáforas da UERJ 2026. Eu sou a professora Luciana Oliveira e vou iniciar com vocês o conteúdo do primeiro exame de qualificação, o conto Amor de Clarice Lispector, dicas, estatísticas e tudo mais que precisamos para alcançar o melhor conceito, conceito A, conceito B, vem comigo. Olha só, a gente vai começar falando do edital. Espero que o som esteja bom. Eu tive que trocar o microfone, meu microfone deu um probleminha técnico, tá? Deixa eu ver se está tudo legal aqui na imagem. Parece que sim, vou tentar ampliar. Só um minutinho, peço paciência. Agora sim, tá bem visível para vocês. Vamos lá. O que nos interessa é o conteúdo de linguagens, área linguagens, tá? Você encontra todas essas orientações, edital, calendário, datas, vestibular, acho que é .erg.br, tá? Lá no site da UERJ. Anexo 3, conteúdos programáticos, linguagens, orientação geral. O exame de qualificação da área Linguagens inclui as disciplinas de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Língua estrangeira não é com a gente. O enfoque é instrumental, ou seja, essas disciplinas são ferramentas tanto de estudo para as demais disciplinas, quanto de construção da identidade pessoal e social. O exame busca avaliar principalmente a habilidade de leitura de textos de gêneros variados. Ano passado tivemos o gênero crônica no primeiro exame e o gênero romance no segundo exame. No primeiro exame foram as crônicas As Mentiras que os Homens Contam e no segundo exame o romance Quincas Borba de Machado de Assis. Esse ano começaremos com um conto. Então, romance, crônica e conto são gêneros textuais que pertencem ou que contêm a mesma tipologia, o mesmo tipo textual, a mesma estrutura textual, que é a narração, a narrativa, os elementos narrativos. Tipologia textual, narrativa. Gêneros que comportam a tipologia narrativa: gênero romance, gênero crônica, gênero conto. Ok? Relacionando-os às suas condições de produção. Então, existem condições de produção para o romance. É uma narrativa extensa, completa, o conto é breve, a crônica fala do seu dia a dia, do cotidiano, é muito mais curto, a linguagem é mais coloquial, dialoga mais com o leitor. O vestibular estadual 2026 indica 4 textos literários como leitura indispensável a saber. 1. Amor de Clarice Lispector, primeiro exame de qualificação. 2. Senhora de José de Alencar, segundo exame de qualificação. 3. O Quase Fim do Mundo de Pepe Tela, prova de língua e literaturas no exame discursivo. Tive Pepe Tela na faculdade, tá? Angolano. E 4. Hamlet, que é um clássico, é popular, está na boca do povo. E é do gênero dramático. Natureza dramática. Hamlet, de William Shakespeare, prova de redação no exame discursivo. Os exames de qualificação partem de 2 eixos complementares. O primeiro centra-se nos elementos discursivos que garantem a um texto seu funcionamento, buscando explicitar sua dimensão propriamente linguística e sua ancoragem em uma situação de comunicação. Língua portuguesa, teoria de produção textual, interpretação, tá? O segundo explora os aspectos
literários, a saber, os conceitos e procedimentos próprios da representação artística. E aí, a gente não vai ler isso tudo aqui não. Eixos da área, construção do texto. A gente vai começar pelo item 1, tipologias, descrição, narração, argumentação, injunção. Perspectivas enunciativas, quem enuncia, a quem enuncia, espaço, tempo, vozes, modalização, assim como gêneros, composição típica dos enunciados, função social, graus de formalidade. A gente vai começar por aí. E aqui embaixo, ó, aspectos literários. Olha o link, a associação. Natureza dos textos, o poético, o narrativo, o dramático. E aqui embaixo, ó, elementos das narrativas selecionadas. Ou seja, os elementos das narrativas selecionadas desse ano, de Clarice Lispector, do Conto Amor, eles atualizaram com 2 elementos, epifania e metaficção. Não tinha anteriormente no conteúdo programático, tá? Assim como ano passado não tinha paradoxo, que atualizaram com paradoxo e caiu no primeiro exame nas mentiras que os homens contam. Olha a dica! Então, os elementos: construção dos personagens, narrador, foco narrativo, índices narrativos, representações do tempo e do espaço e as novidades, epifania e metaficção. É por aqui que nós vamos começar, certo? Depois eu tenho que atualizar aqui. Eu tenho que colocar epifania e metaficção aqui pra gente, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Risquei por cima, que legal. Tipologias textuais, descrição, narração, argumentação e injunção. E o que é mais importante para a gente aqui? Qual é o conteúdo que mais cai? Se você analisar como eu fiz as últimas 10 provas, os 10 exames de qualificação, narração. É o conteúdo que mais cai no exame de qualificação. Só para você saber. Opa! Agora foi. Como é que a gente vai falar de tipologia textual, de gêneros, sem primeiro falar do que é texto? Se a gente vai classificar em tipos o texto e em gêneros, vamos começar do começo, não é uma redundância, tá? Vamos começar do começo? Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Construção do texto. Encontramos textos no dia a dia, na escola, no trabalho, na internet, nas redes sociais, em diferentes contextos e situações. Como podemos definir o que é texto? É uma unidade de sentido, tudo que fizer sentido, unidade de sentido, que transmite uma mensagem, tem que comunicar, tem que fazer sentido. Então, é um todo significativo, com sentido, com comunicação. Aqui, ó, acompanha aqui. A palavra texto vem do latim textum, entrelaçamento, tecido, e de têxtil, o que se pode tecer, relativo a tecelões ou tecelagem, com fios nas mãos. Confeccionamos tramas e bordados, com palavras, enredamos uma trama narrativa e contamos histórias. Fios e palavras são pequenas partes que, pelo gesto da repetição, constituem um todo. Então, texto
associa-se a tecido, a trama da história, a trama do enredo. Olha a etimologia da palavra, o estudo da origem da palavra. E de uma maneira mais poética, os fios da narrativa trançados formam um texto narrativo. Olha só, isso você sabe com certeza, mas o óbvio também precisa ser ensinado, ser dito, ser revisado. Texto verbal, ele pode ser oral ou escrito. Texto não verbal, imagens, cores, sons, formas, gestos. Texto misto, nós temos o verbal e o não verbal juntos, tá? Exemplos aqui, ó, infográfico, eu coloquei um aqui. Claro que não vai dar para ler, mas você tem informações junto com imagens, com símbolos que comunicam, tá? E comunicam porque você compreende o contexto daquele símbolo ou daquela cor. Por exemplo, deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, ó, semáforo, farol, né? Depende do lugar que a gente mora, como que a gente chama. Luz vermelha, você já sabe que quer dizer pare. No trânsito quer dizer pare. Em qualquer lugar é um alerta, é emergência. Só a cor vermelha já simboliza, já comunica com você algo, tá? Aqui é um emoji. E o que o emoji faz? Uma expressão de silêncio. Outro aqui do trânsito. A placa de é proibido estacionar. E por aí vai. Isso aqui é uma revisão, certo? Deixa eu tirar aqui os vermelhinhos. E o que a gente pode absorver aqui? Deixa eu ver se esse slide é melhor ou esse. Vamos para esse aqui primeiro. Deixa eu só colocar uma cor, uma cor aqui nesse outro, para saber que é para ele que eu tenho que voltar. Ok. Classificações dos textos atribuídas pela linguística. Ou seja, tipo, os tipos de textos, está lá cobrado pela UERJ, a UERJ cobra tipologia textual, os tipos de textos, também chamados tipologias textuais, são classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais. Então, a gente classifica um texto, pela sua estrutura gramatical, linguística, por certos elementos, né? Classificar tipos, tipologia, estrutura. Então, os tipos de texto, chamados tipologias textuais, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais, dependendo de suas características. Então, a gente vai gravar o quê? Classificações segundo as suas características. Estrutura. A tipologia textual é analisada a partir de sua estrutura e observando sua finalidade. Um texto pode contar uma história, descrever um fato, argumentar sobre um ponto de vista, explicar ou informar sobre um acontecimento. Aqui nós falamos sobre
tipos. Agora, a diferença entre tipos de textos e gêneros textuais. Frequentemente há uma confusão entre os conceitos de tipos textuais e de gêneros textuais. Os tipos textuais, ou de textos, se referem ao conteúdo, a gente acabou de falar aqui em cima, e ao seu formato. Os gêneros textuais são formas variadas do texto. Eles têm a função comunicativa e surgem a partir de relações sociocomunicativas. Lembra que eu falei logo no início do gênero romance Quincas Borba? Que também é o gênero romance A Senhora de José de Alencar, do segundo exame de qualificação. E aí tivemos ano passado, Crônicas, as mentiras que os homens contam. Quando eu aumento a tela, a letra fica melhor, tá? Mas como eu não quero tirar vocês aí do parâmetro das dimensões, fica meio trêmulo. E este ano, primeiro exame, o gênero conto, tá? Esses 3 gêneros possuem a tipologia, o tipo textual, narrativo. Certo? Vem comigo. Olha aí que bonito. Tipologia textual. Temos aqui, ó, narração, o assunto que mais cai. Tipologia textual. Vem comigo. É a classificação de um texto por sua estrutura e traços linguísticos ou gramaticais. É a estrutura, gravou? Estrutura, classificação, tipo, a base, como o texto se caracteriza e se classifica. Isso é tipologia textual, é o tipo narrativo. Narrativa conta uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador. Já estamos aqui entrando em elementos narrativos. Esses acontecimentos podem ser reais. Você pode ter aqui uma biografia, uma notícia no jornal que está relatando um fato real que ocorreu, ou fictícios, como o conto, como o romance. São ficcionais, fictícios, narrados em ordem cronológica de acordo com o relógio. Vem amanhã, depois à tarde, depois à noite, um dia após o outro, semanas, meses, anos, décadas. Linear, com início, meio e fim, ou não linear. O tempo da narrativa pode seguir o curso natural, que é o cronológico, ou pode ser psicológico. Você pode ter um capítulo inteiro só com os pensamentos e sentimentos de um personagem ou de vários personagens, e no tempo cronológico isso teria acontecido em 10 minutos, em um dia. Então, o tempo psicológico ele pode ser amplo em termos de quantidade de texto, tá? E durar cronologicamente poucos minutos. E também metafísico, aí a gente já vai para uma conotação mais subjetiva, que a gente não precisa falar disso agora. Um tipo narrativo apresenta os seguintes elementos: personagem, enredo, narrador,
tempo e espaço. Aí a gente aqui, ó, cria um macete. Claro que aqui na UERJ vocês não precisam decorar, não é concurso público, não é prova de escola. Escola formal, ensino médio, ensino fundamental. Mas aí, ó, tem esse macete do pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. São 5 elementos básicos que toda narrativa tem que ter. E atenção, atenção. Deixa eu tirar esses rabiscos aqui. A análise dos tempos verbais. Esse ano a UERJ atualizou também com um item: semântica dos tempos verbais, a relação de sentido dos tempos verbais. Então, olha aqui. Eu fiz esse material antes mesmo da atualização da UERJ, tá? Desse ano. A análise dos tempos verbais permite estudar a progressão do texto para que ele se constitua num encadeamento, coerência, linear de acontecimentos. Os verbos de ação predominam na tipologia, nos gêneros, nos textos narrativos. Ok? Deixa eu pegar aqui o meu slide que sumiu. Será que sumiu? E aí nós vamos para uma tabelinha aqui, ó. Tava vendo qual seria melhor. Acho que essa daqui vai ser melhor. Preste atenção aqui em tudo que a gente já falou. Tipo, tipologia. É o quê? Estrutura. Estrutura. Classificação. Olha, a setinha tá vindo na horizontal, para a direita, certo? Então, tipo, ele pode ser narrativo. O tipo narrativo está dentro dos seguintes gêneros. Aqui, ó. Gênero: conto, crônica, romance, novela, série. Série do streaming mesmo, tá? Que você assiste. Parábola, fábula, tirinhas, piada, notícia que narra um acontecimento, histórias em quadrinhos e etc. E por aí vai. Pra gente aqui interessa o conto. Ok? E aí, ó, outra estrutura, outra classificação de texto, outro tipo de texto, o descritivo. Que aqui nós temos o exemplo da notícia, do retrato falado, do currículo. Lembrando que dentro de um texto narrativo, podemos encontrar fragmentos, trechos, frases com descrição. Fiquem atentos a isso. Tipo expositivo. A UERJ, eu não sei se vocês repararam, ela não abordou expositivo, tá? Lá ela abordou apenas aqui, ó, argumentativo e injuntivo. Então a gente nem vai perder tempo aqui. Argumentativo, tipo argumentativo. Os gêneros que utilizam essa estrutura argumentativa: texto de opinião, artigo de opinião, resenha, crítica, carta argumentativa, dissertação argumentativa, e a redação do Enem é um gênero argumentativo específico para aquela prova. A da UERJ é diferente. Falaremos sobre isso posteriormente. E o tipo injuntivo, que visa informar.
nós temos o manual, quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um celular, quando você compra qualquer objeto que tenha que montar, que tenha que saber utilizar, como que liga, como que desliga, como que, enfim. Manual de brinquedo, bula de remédio e receitas, tá? Então aqui são exemplos fáceis, até porque nós estamos revisando conteúdos que vocês já sabem. Vamos agora ir para o slide certo. Deixa eu ver se eu vou acertar. Aham! Sim, acho que acertei. Vamos aqui. Resumindo, a estrutura aplicada de vários modos no cotidiano, a estrutura, o tipo textual aplicado de vários modos, ou seja, aplicado a vários gêneros. Temos o texto narrativo, o tipo narrativo, relato de fatos e acontecimentos, ou fictício. Contam histórias, inventam personagens, criam fatos, favorecem a criação de um enredo na passagem de tempo. E contém a nossa dica, o nosso macete, pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E esse tipo, essa tipologia, já falamos sobre isso, é aplicada, essa tipologia é aplicada, esse tipo é aplicado no conto, na crônica, no romance, na novela, por aí vai. E destacando o conto, que é o nosso material de trabalho, certo? Já falamos aqui sobre isso. Agora a gente vai citar e não aprofundar, tá? Elementos da narrativa, já falamos do pente aqui, ó. Ok? 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, tá certinho. Ih, risquei por cima, não pode. O que acontece agora? Personagem, temos o personagem plano, é o personagem estável, que não muda ao longo da narrativa. Fixo. Vamos falar sobre isso, tá? Esférico, já é mais complexo, profundo, muda. Tipo, aqui nós temos como se fossem caricaturas, tá? São típicos. Alegóricos representam ideias, grupos, sociedades, comunidades, alegorias. Falaremos sobre isso mais à frente. E temos o personagem protagonista, que é o principal, o antagonista, que ele se antepõe ao protagonista, e o coadjuvante, que é o secundário. Aqui precisamos tomar cuidado. O protagonista pode não ser o herói da história. Por exemplo, o filme é o enredo do Coringa. Ele é o protagonista. Normalmente, nós temos herói, vilão e coadjuvantes, né? Os secundários. E, em muitos casos, nós temos o anti-herói, que não é um vilão. Ele apenas não é certinho como protagonista.
tá? Vamos ver tudo isso mais à frente. O enredo pode ser linear, cronológico, em ordem, pode ser com flashback. Já assistiu filmes, séries que começam pelo final ou que vivem voltando ao passado num flashback, num pensamento, numa lembrança de um personagem para te explicar a causa daquele efeito, daquilo que está acontecendo agora, hoje? Então, flashback. Não linear, pode começar do meio, ir para o final, para o início, com o final aberto, sem um desfecho, sem uma conclusão. O narrador ele pode ser em primeira pessoa, que ele vai ser o personagem, participa da história. Ele pode ser em terceira pessoa e ser apenas o observador. Ele apenas narra, conta aquilo que ele está vendo, observando. E ele pode ser onisciente, é como se fosse um deus. Ele sabe tudo o que acontece, todos os segredos, tudo que se passa no íntimo dos personagens, no pensamento, tá? Tempo cronológico, né, natural, psicológico, que se passa dentro das emoções e da cabeça dos pensamentos de um personagem. Histórico, mítico, aí vem de mitologia, a gente pode ver isso mais para frente. E cíclico, tá? Início, meio e fim, tem um ciclo. Só que, para a gente aqui, o que interessa é o psicológico, por causa de Clarice, o conto Amor. Aqui é o onisciente, em terceira pessoa. O cronológico aqui é interessante, por quê? Para diferenciar, né? Linear, não linear. Ana, personagem. O conto é breve, é curto, com poucos personagens. O espaço pode ser aberto, fechado, urbano, rural, real, fantástico. E pode haver um certo protagonismo do cenário, em alguns casos até se tornando personagem, tá? Pelo seu peso na história. E agora, o slide que nós vamos finalizar essa parte teórica é o seguinte. Tipologias, né? Versus gêneros. A gente está em narração. Aqui eu tenho um trecho, esse trecho é de uma crônica do livro que caiu na prova no ano passado, As Mentiras que os Homens Contam. Essa crônica, depois eu lembrarei o nome para vocês. Vamos lá, eu vou ler. Marcaram o jantar para a noite seguinte, se João estivesse melhor. João tomou banho, jantou e foi se deitar. Maria ficou na sala vendo televisão. Ali pelas 9 horas, bateram na porta. Do quarto, João, que ainda não dormira, deu um gemido. Maria, que já estava de camisola, entrou no quarto para pegar seu hobby de chambre. João sugeriu que ela não abrisse a porta. Naquela hora só podia ser chato. Ele teria que sair da cama. Que deixasse bater. Maria concordou. Não abriu a porta. Meia hora depois, tocou o telefone acordando João. Maria atendeu. Era Luísa, querendo saber o que tinha acontecido. Qual o contexto aqui? Um casal tinha marcado um jantar com amigos e João chegou muito cansado do trabalho. Ele não queria receber ninguém. Só que a pessoa foi lá, o casal foi lá, tocou, chamou, queria saber o que tinha acontecido. Tá? O contexto é esse. E o que eu quero analisar com vocês, ou que vocês reflitam, né? A gente está falando de tipologia, que é o que mais cai,
É a mesma do conto, amor. Como que a gente identifica a estrutura dessa tipologia aqui? Que tipologia é essa? Tá? Marcaram o jantar para a noite seguinte. Eu estou te contando, te relatando um fato. Se João estivesse melhor, tem uma condição. João tomou banho, jantou e foi se deitar. Vamos lá. A gente tem aqui uma progressão, uma sucessão de fatos, certo? Tomou o banho, jantou e foi se deitar. Maria ficou na sala vendo televisão. Ou seja, eu estou descrevendo uma imagem para vocês, um objeto, com muitos adjetivos? Não. Eu estou informando como bula de remédio? Não. Eu estou argumentando, precisando ser persuasiva? Não. Eu estou contando, relatando, narrando um acontecimento, acontecimentos, fatos. Obviamente, o óbvio também precisa ser dito. Nós temos aqui o tipo narrativo, tipologia narrativa. Acostumem-se com os termos tipo textual, narrativo. E aí vem aqui, ó, as nossas reflexões. Primeira, quais são os personagens do trecho narrativo acima? Fácil, né? João, Maria, e lá no final a Luísa que ligou. A gente aqui não vai classificar, caracterizar os tipos de personagem. Qual o enredo? A gente só está relembrando para identificar. O casal João e Maria remarcaram um jantar. João chegou cansado do trabalho e não queria receber ninguém. Bateram na porta e ele pediu que não abrisse. O telefone tocou e Maria atendeu. Era Luísa, querendo saber por qual motivo desmarcaram. O enredo aqui desse trechinho é esse. Qual o foco narrativo? O foco narrativo é o ponto de vista do narrador. Neste trecho, está em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Marcaram o jantar. Quem marcou? Eles. Terceira pessoa. João tomou banho. Ele tomou banho. João sugeriu. A gente vai pelo verbo, certo? Maria ficou. Então, ó, terceira pessoa. O narrador, ele é um observador dos fatos e não participa da história. Não está em primeira pessoa. Então, aqui está fácil. E também não te contou nenhum segredo, não entrou nos pensamentos e nos sentimentos, coisas que só a própria pessoa, o próprio personagem saberia. Então, não é onisciente. Um texto fácil, curto, um fragmento, na verdade, para a gente estar falando desse assunto tão importante. Deixa eu mudar aqui o meu slide. Deixa eu ver se eu consegui voltar para onde eu queria. Ó. Epifania, metaficção. Certo? Estou procurando. Semântica aqui, ó, no próprio edital. Semântica dos tempos verbais, as atualizações. E o paradoxo foi do ano passado. Agora a gente vai aprofundar. Então eu vou terminar essa aula teórica. E nós vamos nos rever daqui a pouquinho na próxima aula, tá bom?
Espero que tenham gostado da revisão. Lembraram de muita coisa? Conto com vocês, me passa o feedback, tá bom? Abraços!